Neste curta-metragem, iremos apresentar o tema de violência doméstica contra a mulher e o relato de Márcia Paula, de 34 anos, casada há 8 anos com um parceiro agressor, com quem teve 3 filhos. Trabalha como auxiliar de cozinha e possui o ensino médio completo. A violência doméstica contra a mulher está vinculada às questões culturais da nossa sociedade e estruturalmente patriarcal. As vítimas de violência apresentam a tendência de suportarem a dor em silêncio dentro de casa até conseguirem pedir ajuda. Discutir sobre violência doméstica deveria ser um assunto mais destacado por ser considerado um problema de saúde pública. A falta de informação ou apoio faz com que as vítimas se calem, talvez por vergonha de expor um medo que foi introduzido com base em ameaças, com autoestima frágil, uma dependência emocional e financeira, que gera um aprisionamento e impede que enfrente o problema. O olhar da fenomenologia diante desse assunto nos ajuda a compreender como essa experiência traumática afeta na vida da vítima e seus familiares, sobretudo sabendo identificá-lo e principalmente evitar maiores prejuízos, salientando que o nome utilizado é fictício. Todas as vezes que eu tentei sair de casa, ele descobria onde eu estava e fazia da minha vida um inferno. Ficava esperando em frente à minha casa e invadia quando eu abria. Ele dizia que eu tinha que voltar para ele, que nós éramos perfeitos um para o outro. Sempre prometia que ia mudar. Eu acabava aceitando e voltava. Pouco tempo depois, ele voltava a ficar da mesma forma que antes. Eu sempre trabalhei como auxiliar de cozinha. Quando as coisas foram piorando, todos os dias, quando voltava do trabalho, eu era espancada. Uma vez eu estava conversando com um colega e ele enlouqueceu de ciúmes. Me pegou, me colocou dentro do carro e começou a me empurrar. Me pegou pela blusa e me socava contra o carro. Eu fiquei toda roxa, toda machucada. Ele me chamava de piranha. Dizia que mulher casada não tem que conversar com outro homem. Daí eu lembro que quando chegamos em casa, ele dizia que ia me matar. Ele via coisas e me ameaçava, sabe? Ao longo desses 8 anos, cheguei a fazer o total de 15 BOs. Na última vez, a delegada disse: "A senhora não se ama? Porque se a senhora se amasse, saía dessa situação. Acho que a senhora gosta de apanhar." Teve um dia que eu saí de madrugada com os meus filhos e fui para a casa dos meus irmãos. Ele quebrou o portão e me pegou pelos cabelos e saiu me arrastando. Eu tenho uma cicatriz no joelho até hoje e eu ia perdoando. Na última vez que ele me agrediu, cheguei a ir para o hospital. Após ter saído, precisei ficar 8 meses afastada por causa daquelas agressões. Eu vivia escutando dele: "Você é uma malandra, vadia que não gosta de trabalhar, uma safada." Por causa disso, acabei desenvolvendo uma depressão e comecei a parar de me olhar. E pedia a Deus uma saída, pois ao contrário eu ia me suicidar. Eu sempre fui uma pessoa que sofreu calada, por achar que eu era culpada de tudo aquilo que estava acontecendo, porque eu tinha escolhido o homem para me casar. Na época, eu resolvi dar um basta nessa situação, me separando. Liguei para um advogado que ia dar entrada na causa de separação. Na época, ele, sem me conhecer, disse que daqui a 20 minutos estaria me buscando, e assim ele fez. Uma pessoa que não conhecia, nem sabia da minha história, abriu as portas da própria casa, para mim e para os meus filhos, e me refugiou durante 4 dias. Eu não ia mais pagar para ver se ele realmente ia me matar ou não. Eu fiquei 1 ano depois da separação com síndrome de pânico, sem conseguir sair de casa. Eu só me entupia de remédio. Até que um dia de tarde eu recebi a ligação de um psicólogo da Delegacia de Mulheres, me perguntando se eu queria participar de um projeto pioneiro para elevar a autoestima da mulher. No começo eu relutei, porém, aos poucos, durante a participação do projeto, consegui ir recuperando a mulher que eu posso ser. As marcas do rosto, elas vão sair, mas as marcas emocionais não. Eu nunca mais vou conseguir olhar para a sociedade. Eu nunca mais vou conseguir olhar um homem como antes.
porque para mim ele mostrou o que um homem é capaz de fazer com uma mulher. Diante do relato, é possível perceber que a violência doméstica deve ser considerada em toda a sua extensão, e não somente em sua perspectiva psicológica, física e social, e principalmente no âmbito familiar. Qualquer tipo de violência reflete indiretamente nos aspectos físico, psíquico e social do sujeito, visto que o homem é um ser holístico. A partir da compreensão do fenômeno da violência doméstica sofrida por Márcia, podemos observar um adoecimento noético de sua existência, devido aos percalços e sofrimento em decorrência dessa relação doentia, ocasionando uma existência inautêntica. Sabemos que cada pessoa faz a conexão e dá o sentido próprio às coisas diante do aparecimento daquele fenômeno para a existência. Quando caímos no vazio existencial por causa de um sofrimento, perdemos o sentido da vida e a capacidade de ressignificar. Porém, como somos seres arquitetos da própria história, mesmo diante das circunstâncias adversas, podemos escolher, pois a liberdade é reconhecer o caráter de abertura que temos em relação às decisões, ou seja, fundar o próprio mundo. Por isso, cabe à pessoa decidir o que vai fazer com que o mundo a impõe. A relação estabelecida entre autor e o agressor no cotidiano deixa sequelas emocionais, físicas, referidas nas ameaças feitas à vida, confrontando com a possibilidade de finitude, os valores individuais e os sentimentos da própria vítima, visto que a morte é a única coisa que pode realmente findar a liberdade, pois a noção de temporalidade é o que nos define e o que nos marca. Márcia vem de uma família que já tinha um histórico de violência entre os cônjuges, e isso dificultava o seu pedido de ajuda, pois para a família, a briga entre casal era algo normal. Esse histórico familiar de violência atrapalhava Márcia a sair da situação de violência em que se encontrava. Os medos, as agressões físicas, psicológicas e sexuais impactam a vítima no exercício de sua liberdade, fazendo com a mesma exerça um ato de má-fé contra si própria, alterando a percepção no mundo como ser integral, bloqueando a tomada de decisão e ocasionando a submissão a esse companheiro, pois o outro é o que vai demarcar nossos limites. Nos casos de comportamentos e emoções patológicas, o corpo perde a sua leveza, fluidez e a mobilidade, passando a ser um corpo pesado, pouco flexível e que resiste à vontade da pessoa. A resposta que o corpo produz com essa perda se caracteriza na diminuição da perspectiva daquilo que a pessoa possa vir a ser, limitando a capacidade de planejar o futuro e agir no presente. Para a fenomenologia, essa violência entre o casal só é passível de ocorrer inicialmente se um dos membros da relação tiver a quebra da identidade. O julgamento social diante do caso também foi um fator de risco para a resolução do problema, pois Márcia precisava de ajuda e as pessoas ao seu redor a responsabilizavam pela violência que ela sofria. Ainda é de extrema importância ressaltar a questão do desamparo que a vítima foi agravada ao procurar ajuda na delegacia, sendo negligenciada e dessa maneira desmistificando seu sofrimento. O modo de ser dessas vítimas de violência doméstica vai se tornando adoecido na medida em que vai recebendo influências dos acontecimentos traumáticos ao longo de sua vida, que acabaram alterando seu entendimento e compreensão de si mesmo e de ser no mundo que precisamos rumar. A fenomenologia busca compreender o homem em sua vivência, engajado no mundo e em sua experiência. Os relatos das vítimas contribuem na compreensão desse fenômeno, auxiliando a buscar de sua essência e na maneira como esse fenômeno se dá na experiência vivenciada. Os relatos trazidos pelas vítimas de violência doméstica mostram inúmeras significações existenciais, interferindo assim suas futuras relações social, trazendo um histórico de medo, tristeza e desamparo. Por atacar o corpo físico, a mente, utilizando a sua capacidade de fazer e de ser, a violência doméstica atinge o corpo e seu significado, causando uma quebra da unidade psíquico-corporal, impossibilitando a vítima de agir sobre si, sobre o mundo e sobre o outro. Tirando a autonomia, é como se um corpo que não é sentido fosse incapaz de sentir o mundo e de agir sobre ele. Essa agressão ao corpo, em particular a violência física e sexual, pode vir a provocar um processo traumático e fazer com que o corpo rebaixe sua capacidade linguística de se expressar e, em último caso, de revidar.